Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Welton, já invisto aí há mais de 7 anos e hoje eu vou compartilhar com vocês se investir é seguro ou não, tá? Então, vamos comentar de cada investimento e aí a gente vai verificando a segurança de cada um. De antemão, eu já te aviso, não existe investimento totalmente seguro, 100% seguro. O que vai ter vai ser uma classe, uns mais arriscados, outros menos arriscados, tá? Mas todo possui um risco. E eu vou comentar aqui o risco de cada produto financeiro que a gente tem hoje disponível. Então, quando a gente começa a falar, vamos falar então primeiro de produto de renda fixa, tá? Então, na renda fixa, a gente pode encontrar CDB, poupança, né, LCI, LCA, tá? São produtos aí da renda fixa que tem o risco do emissor. Qual que é o risco do emissor? O emissor, então, vir a falir, tá? Então, por exemplo, você investiu no CDB de algum banco e o banco veio a falir. Então, e aí, como é que você fica, tá? Então, na teoria, você perderia o seu investimento, mas existe uma proteção, tá? Uma proteção para isso, que se chama FGC. Então, esses produtos aqui têm proteção do FGC, que é um fundo garantidor de crédito, tá? Então, vamos entrar aqui para a gente verificar, tá? Entrando aqui, então, no site do FGC, a gente tem aqui como que funciona essa garantia, tá? Então, ele tem uma garantia de 250 mil por CPF e instituição. E quais são os produtos financeiros que ele vai garantir? Tá? Então, depósito de poupança, depósito à vista, ou seja, dinheiro ali na sua conta corrente, letra de câmbio, letra de hipotecárias, letra de crédito imobiliário, LCI, LCA e CDBs. Tá? Então, a gente verifica que a gente tem um risco da quebra do emissor, mas se esse emissor vir a faltar, você tem uma proteção, uma garantia de receber seu dinheiro de volta de até 250 mil por instituição e CPF, tá? Então, te traz um risco menor na escala de risco dos investimentos. Então, olha só que interessante, uma curiosidade. Se o CDB e o depósito de poupança têm o mesmo risco e a mesma proteção, qual é a vantagem de investir em poupança? Nenhuma, já que CDB paga muito mais que a poupança, tá? Ou deixar parado o dinheiro na sua conta corrente. É a mesma segurança do que investir no CDB. Então é melhor investir em produtos financeiros que pagam mais e que possuem o mesmo risco e a mesma proteção, tá bom? Voltando aqui então, a gente definiu que a renda fixa nesses produtos tem proteção do FGC. Temos outros produtos, mais outros dois produtos de renda fixa. Então, temos o Tesouro Direto e debentures, tá? Esses dois aqui já não tem proteção do FGC. Não sei se tem como formatar aqui. Tem? Acho que não. Quem é o Tesouro Direto, então, você está emprestando dinheiro para o governo. Não tem proteção nenhuma, tá? Qual é a garantia? Garantia é que o governo pague, tá? Então o risco, qual é o risco do Tesouro Direto? Calote do governo. Elton, para que eu vou emprestar dinheiro então para o governo? Se tem um risco, né? A gente tem um governo aí que é uma bagunça. Não é arriscado? Por incrível que pareça, Tesouro Direto ele acaba sendo mais seguro do que os produtos de renda fixa, tá? Por quê? O que está envolvido aqui? Quando a gente empresta dinheiro para o governo, tá? O governo ele infelizmente ele gasta mais do que arrecada, então ele precisa de outras fontes de renda para se manter a máquina pública. Então, quando a gente está emprestando dinheiro para ele, ele tem um compromisso de devolver e ele cumpre esse compromisso. Porque a partir do momento que ele para de cumprir com esse compromisso, ele não consegue mais arrecadar
e não consegue mais manter a máquina pública, tá? Então, não é só brasileiro que investe em títulos públicos, tá? Tesouro Direto é um programa de títulos públicos para pessoa física, mas títulos públicos já faz muito tempo, desde a década de 80, tá? E o governo sempre honrou com os pagamentos desses títulos públicos, tá? Segundo ponto, então você tem aí essa questão do governo não querer dar calote, né? Porque não é interessante. Segundo ponto, o Brasil não faz parte de um sistema, de um grupo econômico de países, tá? Que nem a União Europeia. Então, o Brasil tem a sua própria moeda, que é o real. Então, como ele tem sua própria moeda, seu próprio banco central, no momento que faltar dinheiro para honrar os pagamentos desses títulos públicos dentro do Tesouro Direto, ele pode pedir para o Banco Central emitir dinheiro, imprimir dinheiro para honrar esses pagamentos. Existe uma consequência para isso. Qual é a consequência? Você está jogando dinheiro na economia sem ter uma elevação de produção. Ou seja, a gente vai ter uma inflação. Só que você que está recebendo esse dinheiro primeiro não sofre tanto porque você pode ter outras alternativas antes dessa inflação chegar, porque não é só imprimir dinheiro que já automaticamente aumenta a inflação. Isso leva um pouco de tempo. Então você primeiro recebe dinheiro antes de sofrer a inflação, tá? Para você não ter noção da segurança do Tesouro Direto dos títulos públicos, o FGC tem ali mais ou menos 20% do seu caixa está alocado em títulos públicos, para você ver o nível de segurança, tá? Debentures não tem proteção e garantia nenhuma, tá? A garantia é a empresa. Então, são empresas não financeiras que emitem títulos privados e a garantia é ela, tá? Então, você tem que analisar muito bem se a empresa vai durar todo esse tempo que ela está pedindo e se você não vai ficar na mão, né? Porque literalmente se a empresa falir, você perdeu o dinheiro. Aqui, se a empresa falir, você tem ainda a proteção do FGC, tá bom? Então, as debêntures tem que analisar bem antes de começar a investir. Então, no ranking aqui, colocando no ranking mais seguro, Tesouro Direto, depois a renda fixa, tá? E aí, por último, as debêntures. Dentro, agora, vamos falar também agora de renda variável, tá? Qual é o risco da renda variável? A gente tem ações e fundos imobiliários. Tá? Quais são os riscos de investir nesses dois produtos? O risco de investir nesses dois produtos é o risco de mercado, tá? Então, quando você compra uma ação, você está comprando no mercado, na bolsa de valores, lá na B3. Então, numa negociação, existe contrapartes, uma que está vendendo, outra que está comprando. Então, naquele momento que eles estão negociando, é negociado o valor valor daquela ação ou daquele fundo imobiliário, baseado em várias informações. Informações de mercado, informações de governo, informações do país, informações do mundo. Então, baseado nessas informações, chega-se num consenso entre as contrapartes para chegar num valor dessa ação ou desse fundo imobiliário. Então você vai ver que existe volatilidade. Então qual é o risco? O risco é você comprar um ativo por um preço e vender por um preço muito menor do que você comprou, e aí você tem um prejuízo ali, tá? Então, primeiro risco, risco de mercado. O segundo risco, de um momento que pode acontecer de não ter mais ninguém interessado no ativo que você tem. Então, vamos supor que você tem ações do Itaú, o Itaú de um dia para a noite simplesmente quebra, vai à falência e você tem as ações do Itaú. Quem vai querer comprar as ações do Itaú já que o banco faliu? Então, pode acontecer de não ter ninguém interessado nas suas ações. Então, as suas ações perdem valor, não tem valor nenhum, porque você não consegue transformar ela em dinheiro novamente, tá? Então, você tem risco de mercado, beleza? Então, na renda variável, você tem um risco de mercado. Então, colocando aqui no ranking, você tem ali tesouro direto, tá? Como mais seguro. Depois, renda fixa, tá? Depois vem vou colocar as debêntures junto com a renda variável, tá? Porque você tem um risco
ali da empresa ter problemas, tá? Então, eu já não gosto, eu já não invisto em debêntures porque eu acho que não é tão vantajoso assim. Na renda variável, ações e fundos imobiliários, tá? Então, é importante entender o risco e as proteções para ver se casa com aquilo que você está buscando, com o seu perfil de investidor. Tá? Não adianta nada você ter aversão a risco, aversão à volatilidade e investir em ações FIs. Cara, você vai infartar. Então não é interessante isso, tá? É interessante você seguir o seu perfil de investidor, tá? Não existe investimento 100% seguro, mas a gente cria estratégias para se tornar cada vez seguro. Então, por exemplo, em renda variável, como a gente se protege do risco de mercado? Com a diversificação, tá bom? Então é assim que funciona essa questão de risco e de proteção, tá bom? Mas fica tranquilo, tá 7 anos investindo, tem estratégias que você faz que te traz mais segurança. Eu nunca tive problema com nenhum desses produtos financeiros. Tá certo? Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.